Olá, queridos. Quero compartilhar com você um pequeno texto da Palavra de Deus, aliás, apenas um versículo. Ele se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Observe bem o que o apóstolo Paulo fala para o seu jovem pastor Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu não sei se você sabe, mas há uma grande diferença entre ser usado por Deus e aprovado por Deus. Nem sempre ser usado por Deus significa ser aprovado por Ele. Quando a gente, por exemplo, lê a Bíblia, a gente vê que Deus usa quem Ele quer. A gente vê, por exemplo, que Deus usa um rei ímpio. Deus usou lá no Velho Testamento o rei persa Ciro, e ele chama esse rei de meu servo. E ele era um homem ímpio, ele era um homem que não temia o Senhor, mas foi usado por Deus, porque Deus, na sua soberania, usa quem Ele quer. Deus usou, por exemplo, o rei Artaxerxes, à época de Esdras, e à época também de Neemias. Esse rei, por exemplo, escreveu uma carta e entregou essa carta ao escriba Esdras, para que ele pudesse voltar e reconstruir o templo de Jerusalém, cumprindo assim a promessa do profeta Jeremias de que o povo iria retornar à terra. Artaxerxes era um rei ímpio e foi usado por Deus. A gente vê, por exemplo, naquele texto tão conhecido da mula de Balaão, Deus usando um animal para frear a insensatez daquele profeta. E a gente vê também, talvez, seja até um choque para cada um de nós, mas Deus usa o diabo. Deus usa o diabo para cumprir também os propósitos dele. Então você pode ver, querido, que pelas Escrituras, ser usado por Deus nem sempre significa ser aprovado por Ele. E é por isso que a preocupação do apóstolo Paulo para com o seu jovem pastor Timóteo era essa. O texto diz, na sua segunda carta, que é uma carta tão pessoal para Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Porque, a bem da verdade, queridos, essa é a vontade de Deus para nós. Deus usa quem Ele quer, mas o mais importante do que ser usado por Deus é ser aprovado por Deus. Deus quer obreiros aprovados por Ele. E aí talvez você esteja se perguntando, mas o que a Bíblia fala sobre ser aprovado? Como nós podemos ser aprovados por Deus? Usados e aprovados por Deus. Eu creio, querido, que a entrada de Jesus em Jerusalém, em Mateus capítulo 21 e nos outros evangelhos, nos ensinam o que significa ser aprovado por Deus. Você conhece o texto. A Bíblia diz que Jesus entra em Jerusalém e é aclamado pelo povo. E logo em seguida, o evangelista Mateus e também o evangelista Marcos e também Lucas, eles nos mostram que Jesus, então, ele faz duas coisas, dois gestos, assim, teatrais de Jesus, para chamar atenção para uma realidade espiritual. Você depois confere na sua Bíblia, em Mateus capítulo 21, quando Jesus chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é o quê? A Bíblia diz que Jesus purifica o templo. Jesus, ele empurra as mesas dos cambistas. Ele derruba aquilo que estava causando um constrangimento naquele lugar santo. Ele limpa o templo, ele purifica o templo. E ele cita Jeremias, ele cita assim, olha, a minha casa será chamada casa de oração, e vós a transformais num covil de salteadores. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Em primeiro lugar, querido, para que você seja aprovado por Deus, é necessário nós fazermos uma limpeza ética na nossa vida. O templo
no tempo de Jesus estava profanado, estava corrompido, estava cheio de coisas que não deveriam estar ali. Jesus vem então, faz uma limpeza nesse templo. Para quê? Para que ele volte a ser um espaço de culto, de cura, de libertação, de pregação da palavra de Deus. Que ele volte a ser um testemunho para as pessoas, um lugar de oração. Então, querido, para ser aprovado por Deus, é necessário, em primeiro lugar, você fazer uma limpeza ética na sua vida. É preciso retirar da nossa vida o entulho, os cambistas, os salteadores, tudo aquilo que impede que o Espírito Santo e o Senhor Jesus possa nos aprovar de verdade. Quantas, talvez, corrupções, imoralidades, pecados que talvez nós trazemos dentro de nós, pensando que com isso Deus nos aprova. Então, querido, olha, veja o exemplo de Jesus. Numa religião como o judaísmo da sua época, que estava completamente corrompida, Jesus então faz essa faxina no templo. Você quer ser aprovado por Deus, querido? É hora da gente fazer uma faxina no nosso coração. É hora de nós retirarmos de dentro de nós aquilo que não agrada a Deus, aquilo que impede que a graça e a bênção de Deus alcance de verdade as pessoas. Esse é certamente o primeiro ponto importante, se você quiser ser realmente aprovado por Deus. Mas veja bem que lá no texto de Mateus 21, logo em seguida da purificação do templo, a Bíblia diz que Jesus, voltando para Betânia, para pernoitar em Betânia, ele encontra uma figueira. Que coisa interessante. E a Bíblia diz que ele, na manhã seguinte, ele volta a pregar no templo e essa figueira está completamente seca. O que aconteceu com ela? O texto diz que quando Jesus vai em direção a Betânia, ele vai procurar fruto nessa figueira, mas ele não encontra. E ele então lança sobre essa figueira uma maldição. Ele diz assim para ela: olha, ninguém jamais coma fruto de ti. E o texto diz que Jesus então foi pernoitar em Betânia. Na manhã seguinte ele volta, e quando os discípulos passam com ele na figueira, Pedro olha espantado e diz assim: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou até a raiz. Veja, querido, que aqui está o segundo ponto no que diz respeito a ser aprovado por Deus. A figueira ali era a representação da nação de Israel. Isaías capítulo 5 mostra a figura de Israel como a figueira eleita do Senhor. Mas essa figueira, Jesus se dirige agora a ela e não acha o fruto. E ela então seca, amaldiçoada e morre. O que Jesus quer mostrar com isso? Jesus quer mostrar o seguinte, querido, que, na verdade, além de uma limpeza ética na nossa vida, para nós sermos usados e aprovados por Deus, é necessário uma coerência entre a profissão de fé e a prática da fé. A figueira representa a religião de Israel, com folhas, vistosa, cheia de aparências, bonita, aquela que de repente, à vista das pessoas, causa um certo deslumbramento, mas ela tem uma peculiaridade. Ela não tem fruto. Jesus vai procurar o fruto e ele não acha. Aí está, querido, um grande perigo nas nossas vidas. A gente ter um conhecimento adequado de Deus, mas a gente ter uma vida estragada diante de Deus. A gente professar uma fé, mas não praticar essa fé. A gente ter uma ortodoxia correta, mas uma ortopraxia completamente equivocada. Para a gente ser usado e aprovado por Deus, querido, é preciso ter coerência na nossa vida. É preciso haver o fruto da fé. Não é isso que Tiago diz? Não é isso que ele declara lá no capítulo 3? A fé sem obras é morta. As obras são o fruto da nossa fé.
E nós precisamos, queridos, demonstrar através dos frutos a fé que nós cremos. Então, meu amado, não se engane. Deus usa quem Ele quer. Deus é soberano sobre a sua criação. Toda a criação de Deus é um instrumento da sua soberania. Ele usa quem Ele quer. Mas quem são os aprovados? Os aprovados são aqueles que estão em Cristo Jesus. Os aprovados são aqueles que não permitem que a corrupção e a sujeira tomem conta do seu coração. Os aprovados são aqueles que não vivem uma religião de aparência, mas produzem frutos para a glória de Deus. Olha, querido, eu tenho certeza que você não quer ser apenas usado por Deus. Eu tenho certeza que mais do que ser usado por Deus, você vai querer ser aprovado por Deus. Porque assim você vai se assemelhar ao vaso de honra. Que o mesmo Paulo diz a Timóteo, nesse mesmo texto que nós lemos, no versículo 21, ele diz assim: assim, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será um vaso útil e santificado para a honra do seu possuidor. Querido, eu tenho certeza que você quer ser um vaso de honra nas mãos do olheiro. Portanto, meu amado, antes de pensar em ser usado por Deus, certifique-se que você é aprovado por Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.